Eu sei que tem algumas questões aqui para falar sobre os casos específicos, mas não quero perder também essa redução de maioridade penal, tu falou, é sempre uma pauta que ela é frequente. Então, obviamente, tu é contrário. Eu fundei um instituto chamado Instituto Tolerância para discutir, na época, essas questões de penal e processo penal, mas principalmente de política criminal, de sociedade e tal. E o Eduardo Cunha levantou essa bandeira de redução da maioridade penal na época e falou que isso ia passar e que ninguém ia segurar. E eu montei uma caravana e saí pelas faculdades do Rio Grande do Sul, fui marcando uma depois da outra, Canoas, depois Caxias, depois Passo Fundo, Erechim. Fui indo e voltei para Porto Alegre, nós fomos para a Câmara de Vereadores com essa caravana de professores gritando contra a redução da maioridade penal. E aí nós fizemos um cálculo rápido assim do que a gente fez nessa volta. Nós atingimos em todas as reuniões, chega de cerca de 12 mil alunos das faculdades de Direito, entre alunos e pessoas interessadas e tal. Tal o nosso desespero de que pudesse, né, acontecer essa tragédia para um país que está indo para a segunda colocação em termos de quantidade de presos no mundo. Né? Fica sempre entre o segundo e o terceiro do mundo, em quantidade de presos. Maioria pretos e pardos, praticantes de crimes patrimoniais ou vinculados a tal guerra às drogas, maluquice total. Então, quer dizer, mais pessoas, agora não bastasse os jovens negros, agora vão prender as crianças negras, pobres, né? Legalização de drogas também é uma pauta que tu... Absolutamente necessário, né? Todas? Todas, porque e não é uma questão de legalizar só, né? É uma questão de gerir, de controlar, né? Os remédios são controlados, as bebidas são controladas, os cigarros são controlados, as drogas precisam ser controladas, porque o mercado ele vai dar conta da venda desses produtos. Não adiantou tornar a bebida ilegal nos Estados Unidos. O mercado deu conta. É um mercado clandestino. Né? Mas ele, inclusive, ele é rentável por ser clandestino. O problema sobretudo do nosso país, é que ele, de maneira atrasada, né, ele ainda vive uma política que acabou lá onde ela foi proposta, que é nos Estados Unidos. Né? Ela acabou em todos os países, sobretudo na América Latina. Nós somos extremamente atrasados em termos de política criminal e legislação penal e processual penal. A América Latina inteira já mudou os seus sistemas processuais penais. Nós temos reformas processuais penais. Eu faço assim, porque tu tem o Brasil aqui, então tu tem toda a volta aqui, todo mundo já mudou o seu sistema processual penal. Implementando sistemas acusatórios, orais, sem esse processo cheio de papel, demorado, complicado, com um juiz que só julga, o Ministério Público só acusa, a defesa só defende. Né? Não tem um juiz que acusa, junto com o promotor, às vezes, inclusive. Né? Então, a América Latina toda mexeu nisso. Olha o que é a política de drogas do Uruguai. Mas vai para qualquer estado americano hoje, vai para Portugal. Né? E nós aqui, a gente está matando as crianças, porque são as crianças que estão morrendo. Né? São os jovens, adolescentes, né? Pessoas que não têm nem maioridade, eles estão sendo chacinados. Numa política de contenção do mercado de venda de drogas? Não, porque não cai. Nunca caiu. É uma mistura de polícia que se transforma em milícia, com o tráfico, né, com o transporte, a logística toda, em troca do quê? Né? Em troca do quê? Da privação ou né, do pseudo-controle do uso da maconha, por exemplo. As pessoas, os filhos da classe média hoje fumam maconha com os seus pais em casa. Né? O pai está dizendo para o filho, olha, deixa que eu compro. E aí? Onde é que essa hipocrisia vai nos levar? Né? Mas é que o filho da classe média, o sujeito branco, razoavelmente, né, remendado na sua condição social, ele não morre, né? Não é morto.
E hoje não está levando tiro lá na... Consegue adquirir de uma forma, sei lá, um cara faz uma entrega, não precisa nem sair de casa, né? Mas hoje em dia não tem mais o risco que talvez tempos atrás existia. E é incrível, porque a batida policial na periferia, né, nos bairros mais afastados, ela entra quebrando porta e derrubando tudo e prendendo as pessoas, não importa a quantidade de droga. Mas por que no centro não acontece isso? Por que ninguém invade os prédios aqui? Né? Esse é o grande absurdo, o grande abismo. Né? São sempre os mesmos clientes do sistema penal, né, marcados pela cor da sua pele e pela quantidade de dinheiro no banco e pelo lugar onde moram. Né? Nas áreas mais centrais, a polícia não faz isso. Não pode fazer. Não tem como fazer. Né? Mas e no resto dos lugares então isso é muito ruim, porque acaba que a força policial ela é desviada, né, para esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade pequena, é pequena quantidade de droga, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, encontram ali, no seu local, né, no seu bairro, na sua vila, na sua favela, uma maneira de subsistência, né? É incrível, incrível. Tem um livro, A Máquina e a Revolta, da Alba Zaluar, que mostra isso. Uma família de 5 filhos, 4 filhos trabalham na construção civil. Pega ônibus, 5 da manhã, para ganhar um salário, que é o que um filho que fica lá, que tem a máquina, que tem o revólver, que tem poder, que tem status, que tem tudo, ele ganha aquilo ali numa semana. Mas por que os outros 4 trabalham no mercado lícito? Né? Por que todos não vão para o crime? Não vão, porque tem valores, porque sabem no que isso vai dar, porque sabem da violência e tal. Mas esse que se perde, numa família de 5, ele né, são milhares, porque em todas as famílias o tráfico vai cooptando todos. Vai ter um momento de desespero desses 4 aqui que estão trabalhando, que algum deles vai ter que cair também na droga para vender, porque não vai ter dinheiro. Então, o tráfico puxa essa gente pobre, que não tem caminhos, que não tem opções, muitas vezes, puxa essa gente para morrer. A política de drogas, ela precisa imediatamente ser pensada. Isso tudo precisa vir para dentro do Estado, o Estado tem que regulamentar, entender como vai funcionar isso, limitar esse uso. Olha o que são essas cracolândias aí em todos os lugares. Essa é a demonstração da falência do tratamento que o Estado dá para a questão de drogas. Porque essas pessoas não são pessoas que podem ser presas. Elas são pessoas doentes, na sua maioria. Né? A gente ainda tem muito que avançar. Hoje em dia, até o próprio alcoolismo ele é tratado como sem-vergonhismo. Né? Ele é bêbado porque é sem vergonha, porque é relaxado, porque é uma pessoa, né, um vadio, um vagabundo, quando na verdade o cara é um doente. Ele tem uma doença gravíssima, que é crônica e que é incurável. Mas a sociedade ainda faz isso. Né? Pequena quantidade de droga do menino lá que está consumindo uma maconha é tratada como se fosse o fim do mundo. Né? A família, é possível que destrua a vida desse rapaz. Por quê? Porque ele está numa... Eu acho mais estranho que, inclusive, os pais que fazem isso, no passado, usaram. Né? Então, é pior ainda. Tu cita, diversas vezes, diversas as entrevistas que tu fez também, uma espécie de um otimismo, eu acho, de encarar a sociedade, apesar de todas essas mazelas que tu citou, dessas injustiças. Tu cita uma certa evolução, o fato de que algumas questões são discutidas e outras não, e nessa questão tu enxerga também ali adiante uma possibilidade de uma evolução num parlamento, tu enxerga representações que possam puxar à frente de uma possível revolução nessa política das drogas, no âmbito, obviamente, legislativo, principalmente? A esperança, agora, vamos falar uma palavra super importante, né? A esperança agora está depositada no julgamento que o STF vai fazer. Está fazendo. A conta gotas, né? Mas está fazendo. E acredito que vai trabalhar numa modulação, quem sabe maconha, quem sabe algumas... mas isso já é um passo. Né?
Eu sempre que alguém me pergunta se eu sou otimista, se eu acredito que as coisas possam melhorar, se o mundo vai ficar melhor ou não, né? Se a gente pode acreditar numa evolução do direito penal no Congresso, ou da política de drogas, ou se a sociedade vai melhorar e tal. Eu acordo todo dia com uma disposição, com uma vontade de fazer tudo, sabe? Porque eu tenho, inclusive, um pensamento de que um dia ele é a realização daquilo que a gente pode entender como uma vida. Um dia é uma vida. Tu acorda como quem nasce e vai dormir como quem morre, à espera de que tu possa acordar de novo no dia seguinte e ir dormir de novo no dia seguinte. Vai ter um dia que a gente vai acordar e não vai ir dormir, né? A gente vai morrer. Até que esse dia chegue, cada dia é uma vida inteira, é uma oportunidade inteira. E eu sou otimista independente do que aconteça. Eu não estou preocupado se o Congresso vai melhorar ou não vai melhorar. O que eu quero dizer é que não é isso que me move. O professor Ovídio Batista me disse uma frase, uma vez, para mim é uma das frases mais marcantes para mim, que virou um mantra, né? Que a esperança não faz parte da luta. A gente não luta porque tem esperança, a gente não luta porque acha que vai mudar, ou porque percebe que vai mudar, ou porque percebe que lutando vai mudar, sabe? É óbvio que a gente tem esperança que mude. Agora, não é por isso que a gente luta. Eu vou dizer as coisas que eu digo, vou defender o direito de defesa, vou defender que os juízes precisam ser imparciais, que o Ministério Público precisa ser mais humano, que as polícias precisam ter essa concepção de respeito à integridade e à liberdade das pessoas, né? Que a gente precisa, nós todos precisamos olhar para o processo como um jogo com regras, que nós todos temos que observar essas regras para que no final o resultado seja um resultado ético, né? Não é nem uma questão de justo ou não, mas observando a regra, ele é ético. Todo mundo fez a sua parte dentro da regra. Eu vou continuar dizendo isso, inclusive apontando o dedo para quem pense o contrário, ou para quem queira debater isso. Eu vou debater de frente com essas pessoas, vou criticar essas ideias, que são ideias, né, muitas vezes de um punitivismo vazio, que enxerga na ideia da punição como se fosse a salvação para tudo. Né? Isso tem que ser discutido, no plano das ideias, claro, com respeito, com tudo, mas, independente de mudar ou não, eu acordo todos os dias pensando que é um dia para fazer isso tudo. As pessoas perguntam, qual é o que te move? Né? O que me move é mudar o mundo. Isso é o que me move. E eu não consigo tão fortemente quanto eu gostaria, mas a minha energia está toda voltada para... Mas com toda a força. Esse é o canal de cortes do Olhos Papo, então te inscreve para não perder nada, nenhum detalhe. Vai também no nosso canal principal, que os episódios estão completos por lá. Valeu!